Tá aí o João Dermatini. E aí, tchê? Grande Wagner. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, João? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Que legal. Primeiramente, queria te agradecer, né, por tirar o tempo aqui conosco, né, essa 1 hora aí do teu tempo, e dizer para ti que estamos com muita saudade de te ouvir, viu? Depois de muito tempo, né? Aí estamos com saudade de te ouvir. É uma pessoa fantástica que realmente já trabalha muitos anos, né, na área da saúde e principalmente com os produtos da Forever também. E tu, mais que ninguém, sabe, tem know-how, né, para nos falar não só dos benefícios na parte teórica, mas muito mais na prática também, né? De muitos e muitos anos aí tu indicando os produtos para as pessoas. O João Dermatini, ele é iridólogo, ortobiomolecular, naturopata, né? Um grande profissional. Quero que te apresente aí, João, pessoal aí. Boa noite. Boa noite, obrigado. Na verdade, a gente vem fazendo esse estudo assim de terapias complementares. A gente chama hoje de terapias complementares, né? Porque complementa aquilo que o médico possa estar fazendo com uma pessoa que nos procura. E essa história já começou há mais de 25 anos, né? E nós aqui em casa temos o hábito de consumir produtos naturais, complementos alimentares. E quando lá atrás a gente era chamado de charlatão, por exemplo, né? As pessoas riam da gente porque nós consumimos pastilhas, cápsulas. Hoje, os próprios médicos recomendam, né? E isso está provado por estudos científicos, a importância de corrigir maus hábitos. Então, nós viemos fazendo isso há muito tempo e por causa disso, eu fiz muitos cursos, né? Fiz curso de iridologia, de naturopatia, especialização em física quântica. Agora faz um mês, mais ou menos, que nós começamos Minha filha também está entrando nessa onda agora. Começamos a fazer uma nova especialização, a gente chama de microsemiótica irídea, que é uma iridologia moderna, né, que estuda a parte comportamental, o temperamento, a complementação alimentar, a parte física também, né? Então, na verdade, não se para de estudar, né? E a respeito de Forever, eu conheci a Forever há uns 17 anos atrás. Quando eu fazia um curso, eu fazia uma pós em Curitiba em nutrição e qualidade de vida, e lá surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de naturopatia no INAP, Instituto de Naturopatia Aplicada, em Curitiba também. E dentro desse estudo eu conheci, foram 2 anos de estudo, eu conheci a importância de se utilizar aloe vera. Eu estou com um gatinho aqui, ó. É o Benjamin. Eu tenho um igual, ele tá passeando agora. O Benjamin também está aqui passeando. E a gente estudou e viu a importância de consumir produtos à base de aloe vera, ou o quanto ele era importante na indicação para a recuperação de algumas pessoas. E aí eu conheci Forever através de uma pessoa, né, uma amiga minha de Bento, aqui do lado de Caxias do Sul, e foi aí que eu comecei com aloe vera, com as pastilhas, com as cápsulas. Então, quando eu conheci Forever, na verdade, eu já tinha alguns estudos, algumas experiências de alguns anos da utilização de pastilhas, de cápsulas, de produtos naturais, né? E eu fui me aprofundando e conhecer a Forever através dos seus selos de qualidade, de garantia, me deu tranquilidade de trabalhar com ela, né? E hoje é bem como tu falou ali no início, a gente tem provas, né, do depoimento das pessoas que a gente avalia e o quanto elas nos declaram a melhora delas. E você sabe disso, né? E eu sempre digo que a Forever não é uma empresa oportunista, porque agora é moda usar produtos naturais, todo mundo fala de produtos naturais, só que a Forever faz isso há 42 anos. Né? Então, quando lá atrás nem se pensava em usar uma pastilha, uma cápsula, né? A Forever já fazia isso, já tinha essa intenção, né? Já sabia para onde o homem caminhava, né? E hoje a gente sabe que os maus hábitos, né? Que o solo nosso do Brasil, que é um país extremamente produtivo,
é um solo pobre em minerais, em vitaminas, em aminoácidos, e há necessidade da complementação. A própria nutricionista, hoje, ela antes não concordava conosco, e hoje, dentro do curso de nutrição, em muitas faculdades de nutrição, existe lá o curso de nutrição funcional, que é estudar pastilhas, né, estudar cápsulas, para corrigir maus hábitos ou para que a dieta que ela propõe ao paciente dela seja complementado porque o alimento não se cumpre, né? E daí, mais do que nunca, é uma realidade. E, para mim, é um caminho sem volta. Só vai aumentar a necessidade, porque a indústria, quem produz, né, os grandes produtores, ou para suprir a carência de alimentos no mundo, a indústria ela se utiliza de técnicas que possam não ser as mais adequadas para a célula do homem, né? A célula do ser humano não foi criada para receber conservantes, aditivos químicos, defensivos agrícolas, né? Os metais tóxicos, que antes a gente chamava de metais pesados, e hoje o termo correto são metais tóxicos, né? O nosso corpo ele não precisa disso, mas a gente sabe que diariamente nós somos acometidos com uma carga muito grande dessas substâncias, né? Acho que é isso João, aí. Perfeito. Pegando esse gancho que tu falou da necessidade, né, que cada vez mais realmente se vê a necessidade de suplementar a alimentação, né? Alimentação muito defasada, o frango de hoje não é que nem o de antigamente, muito hormônio, né, agrotóxicos até nas verduras e legumes. Então, a gente está naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a situação é essa. Então, nós estamos nessa questão de necessidade, nós estamos nesse momento da pandemia, do coronavírus aí, onde todo mundo está isolado, está em casa, e como ainda não se tem uma vacina, não se tem nada comprovado ainda que contra esse vírus, né? A única coisa que nos resta é nós nos cuidarmos com a nossa alimentação, né? E também procurarmos aumentarmos a nossa imunidade, certo? Então, dentro assim do que tu conhece, o que a gente poderia nos alimentar, uns alimentos assim que tu acha que seria bom, e dentro dos produtos da Forever que tu acha assim que seria sensacional para esse momento agora? Sobre alimentação, assim, sobre o que comer no uso diário, né, na mesa, existem muitos estudos e as pessoas elas hoje têm acesso a informações, né? E a gente sabe que quanto mais alcalino um alimento, melhor. Quanto mais consumir peixes de água salgada fria, melhor. Quanto mais arroz integral comer, melhor. Quanto mais alimentos orgânicos comer, melhor. Quanto menos gordura, fritura, doce, farinha branca comer, melhor. Né? Não usar o álcool, não usar cigarro, tudo isso as pessoas hoje, graças a Deus, elas têm acesso a isso, né? E eu acho que isso aí seria quase que chover no molhado, como a gente diz, né? Eu acho que o mais importante é para quem não conhece, tá? Para quem não conhece a Forever, que elas possam ter acesso a algumas informações, principalmente pela segurança da empresa, né? Pela segurança do que nós vamos ingerir, né? Sobre alimentação, eu acho que uma dica assim, né, Wagner, tu pode convidar um dia uma nutricionista, por exemplo, e eu acho que ela é a pessoa, eu sempre falo assim, ó, nunca entro na área que não é minha, né? Nunca me meto naquilo que não é meu. Eu mando pessoa, quando eu faço hoje, por exemplo, eu fiz uma avaliação de saúde hoje à tarde, e eu mandei a pessoa procurar um médico para fazer 2 tipos de exames. Então, por quê? Porque tem coisas que quem cuida é o médico, não somos nós. Aí, se a gente conseguir... Por isso que eu nunca tive problema com ninguém, nunca com nenhum médico, nada, porque a gente não... Olha, vem aqui comigo que eu vou te dar um jeito, tu vai ficar boa. Não existe isso. A gente precisa cada um colocá-lo dentro da nossa área, até porque a gente trabalha com comida em forma de pastilha, de cápsula, um concentrado. Então, nós não podemos associar os complementos a uma doença, né? Nós temos que pensar ele como alimento
para cuidar da nossa saúde. O Hipócrates, ele dizia assim, ó, que são as nossas forças internas que são as verdadeiras responsáveis pela nossa cura, né? Então, quando nós temos um sistema imunológico elevado, nós temos uma capacidade de autocura. Quando eu fiz o curso no INAP, lá eu aprendi que se a gente dá as condições para o nosso corpo, ele sabe se defender muito. Claro que a gente precisa de um médico, precisa de exames, precisa ter critérios, tudo isso tem que ter. Mas quando a gente conhece uma empresa como Forever, sabendo que ela tem produtos que possam nos auxiliar, isso a gente não deveria fechar os olhos para isso, não, ou tapar os ouvidos para isso. Ao contrário, a gente tem que selecionar. E para mim, eu vejo que a internet ela vai matar o produto que não é bom. Aquela empresa ou aquela pessoa que compra um produto que a pessoa que passou para ela, ó, isso vai fazer isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo. E na hora que ela usar e ela não vai ter o retorno, essa pessoa não vai recomprar. Né? Então, nós temos a felicidade de ter um produto com selos de garantia no mundo todo, em 164 países, 160 países. Somos aprovados, então, em 160 Anvisas, né? Cada uma não é Anvisa, né? A Anvisa é brasileira, mas o FDA americano, por exemplo, cada órgão no seu país atesta alguns produtos, né? Então, falando sobre sistema imunológico, né? O que é um sistema imunológico? É uma capacidade de você se defender contra uma substância estranha, contra alguma eventualidade que o teu corpo possa estar sendo acometido, tá? E, claro, agora o momento né, o mundo todo está falando sobre coronavírus, né? O mundo todo fala sobre a importância de a gente se cuidar, o isolamento social. Aí tem uma discussão que não se sabe se isolamento social é verdade, não é? Outros dizem que é a única solução e a gente fica no meio disso tudo quase que perdido, né? O que eu faço, o que é o certo, o que não é. Por exemplo, eu estava lendo que estão achando que dois médicos aparentemente que a gente pode ter confiança, né? Que o coronavírus é uma doença sistêmica. O que significa isso? Significa que é uma doença que pode comprometer vários órgãos ao mesmo tempo. E que o pulmão, lá no final, quando tem lá um problema sério no pulmão, não tem o oxigênio, é porque o sangue que chega lá no pulmão chega sem oxigênio. Então, a gente ter uma alimentação que proporcione um transporte de oxigênio, uma fluidez de sangue, um sangue que realmente possa circular, que o coração possa bombear, né? E chegar lá no pulmão um sangue oxigenado, vai fazer que a gente consiga se defender contra o coronavírus, né? E aí nós temos, por exemplo, a vitamina C, a nossa vitamina C, né? A nossa vitamina C. Ô, João, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a imagem do produto aqui e tu vai ficar a tua imagem pequenininha, tá? E tu vai falando sobre ele, tá? Só para registrar aqui, estamos com mais de 150 pessoas ao vivo no YouTube agora, tá? 150 pessoas. Wagner, eu vou começar com o alho, tá? Com o nosso garlic thyme, tá? Tu vai falando e eu boto a imagem do produto que tu tá falando, tá? Aí vai sair a minha imagem. Vamos combinar o seguinte, Wagner, ó. 1h15 no máximo, tá? Certo. Aí vamos deixar então para quem ficar até o final aquele presente, né, que tu vai falar sobre a geleia real, esse produto extraordinário que chegou no Brasil. Então, os últimos 30 minutos vai ser da geleia real, ok? Tá bom. Então, tu controla esse tempo e que a gente termine em mais ou menos 1h15 para que haja um bom aproveitamento, tá? Perfeito. 9h15 a gente encerra, ok. Isso, tá bom. Então, sobre o garlic thyme, o nosso alho, é importante falar que ele é desodorizado, tá? Ou seja, não tem odor. É muito importante que a gente fale sobre essa desodorização dele, porque tem pessoas que não toleram o alho, né? Eu, por exemplo, especificamente o João, o alho para mim ele é tão pouco aceito
que ele pode ser comparado a uma pessoa que tem intolerância à lactose, né? De tanta dificuldade que eu tenho de fazer digestão com ele, né? Então, o alho, se vocês consumirem ele, vocês vão ver que vocês podem tomar 6, 7, 8, 9, 10 cápsulas ao dia, 15, que você não vai ter odor nenhum, tá? E, especificamente sobre o alho, tem algumas substâncias que são importantes a gente falar, como, por exemplo, a alina, a alicina. São 2 princípios ativos presentes no garlic thyme, a gente chama, né? O nome do produto, o nome comercial do produto alho da Forever é garlic thyme, porque é um alho com tomilho, né? A alina e a alicina, eles têm uma capacidade muito grande de ter uma ação antioxidante e de trabalhar na parte circulatória, na parte respiratória. Se vocês forem ver, muitas pessoas que estão sendo acometidas hoje, vamos falar assim, que morrem, né, em decorrência do coronavírus, são pessoas hipertensas, são pessoas diabéticas, são pessoas cardíacas, são pessoas que tiveram um infarto, são pessoas que têm asma, que têm um problema já, uma doença, né, instalada. E quando a gente dá condição ao nosso corpo de ele começar a melhorar, e a gente sabe, por exemplo, eu consumo Forever há 17 anos, então não estou falando de ontem. Na nossa família a gente consome muito, né? O fato de a gente ter a alicina e a alina como princípio ativo faz com que a gente, por exemplo, a alicina, ela tem uma ação antiviral, ela tem uma ação antibiótica, ela tem uma ação antibactericida, ela tem uma ação de fortalecer a troca de oxigênio, fortalecer o nosso pulmão. Isso dá ao nosso garlic thyme uma capacidade muito grande de prevenir problemas respiratórios. A alicina, por exemplo, como ela trabalha na parte cardiovascular, a capilaridade dos vasos, elas são fortalecidas pelo nosso garlic thyme. Ele é um anticolesterol, ele consegue baixar o colesterol. Então, ele melhora a fluidez do sangue. Tá? E um outro princípio ativo que está presente no nosso garlic thyme é o ajoeno. O ajoeno, ele tem uma ação antioxidante. E tudo que tem ação antioxidante, ou ao contrário, vamos fazer o seguinte, ó, tudo que oxida, né? Ou ações que oxidam, né? Que envelhecem as nossas células ou que dão a oportunidade de surgir uma doença. Por exemplo, cigarro, álcool, insônia, estresse, condimentos, alimentos que estão carregados de toxinas e substâncias, pessoa que trabalha lá num polo metal mecânico que tem contaminação com metais tóxicos, o álcool, alguns medicamentos acabam produzindo radicais livres. Tudo isso, quando você toma um complemento como o nosso garlic thyme, você estaria minimizando a ação dessa ação oxidante, né? E aí faz com que você aumente a tua capacidade de reação contra fungos, vírus, bactérias, contra qualquer ação que venha a acelerar o processo de envelhecimento. E isso, então, é importante a gente saber. Uma coisa que é muito bom a gente saber também é que nós temos selos de garantia no nosso garlic thyme. Selos de países que, por exemplo, exigem que esse produto não tenha defensivo agrícola, que tenha cuidado com a natureza, cuidado com aquela pessoa que produz ele, que trabalha, que seja uma pessoa feliz. Isso faz uma diferença muito grande, até se a gente não é o assunto de hoje, mas falar dentro da física quântica, esse produto ele tem um valor agregado muito grande a nível de frequência, né? A intenção que esse produto ele é produzido. Isso nem se fala, nem é levado em conta, mas eu quero dizer que ele tem essa ação, né? Outra coisa que é importante falar do nosso garlic thyme é que ele tem germânio. Germânio é um mineral muito importante que até pouco tempo atrás ele não era nem estudado, mas o germânio ele tem uma função muito grande de fortalecer o nosso sistema imunológico. Esse é um mineral, a gente chama de mineral traço. O que é mineral traço? Precisa de muito pouco, né? A nível de concentração, né? De miligramas, precisa de muito pouco para o nosso corpo suprir a carência dele, mas que tem uma ação
muito importante para fortalecer o nosso sistema imunológico. Por exemplo, o germânio é um mineral fundamental para fortalecer as células, ou para aumentar a produção, ou para ativar as que já existem, as células NK. As células NK são aquelas células que a gente chama de natural killers, né? Destruidoras naturais. São células do nosso sistema de defesa. Então, a gente precisa ter uma ação das células NK para que a gente possa enfrentar um vírus, uma bactéria, um fungo, uma convalescença, né? Uma pessoa que está estressada. Agora, por exemplo, se a gente vai pensar em efeitos, não da doença, tá? Não a doença instalada, mas o que um país precisou fazer para combater a doença. Por exemplo, ficar em casa, não estar trabalhando, não ter segurança do seu salário, né? Faltando comida, a redução de salário. Tudo isso faz com que a gente tenha, a gente chama de estresse oxidativo, né? Esse estresse oxidativo é uma oxidação das células proveniente pelo um alto nível, um nível elevado de estresse, por N situações. Então, até o medo da própria doença também, né? Isso faz necessário que a gente precise utilizar o Garlic Thyme como um produto aliado para a gente se defender contra essa ação oxidante. E o germânio tem essa ação, né? Outra coisa que é importante falar, que muita gente nem comenta, né? É a ação sulfurosa. O Garlic Thyme, ele é rico em enxofre, SO3, na verdade, né? Todos os sulfúricos, eles têm uma ação de limpeza, de desintoxicação. Inclusive, por exemplo, do chumbo, que é um metal tóxico. O chumbo hoje é presente em muitos alimentos ou nos defensivos agrícolas. Então, muitas vezes, tu traz para a tua casa alimentos contaminados com chumbo. E aí você usa o Garlic Thyme, pela presença do enxofre, tu pode ter essa ação de limpeza, de desintoxicação. Por isso que a gente chama que ele tem uma ação carminativa, né? O que quer dizer uma ação carminativa? No início, para muitas pessoas, quando a gente consome o Garlic Thyme, dá a impressão que a gente aumenta a produção de gases, ou pode realmente aumentar a produção de gases. E tu elimina muito. Esses gases se a gente encanar eles, vai dar coisa boa aí, tá? Para fazer uma água fervendo aí de chimarrão, né? Mas com o tempo, com o uso, você vai diminuir a ação desses gases e, além disso, tu vai passar a ter menos odor. Por quê? Porque ele tem uma ação carminativa de diminuir a produção de gases e, além disso, de você ter gases com menos odor. Isso é importante, porque se a gente, por exemplo, aqui nós, no Rio Grande do Sul, né? Deve ter pessoas que não são só gaúchas que estão ouvindo, mas nós comemos muita carne, né? A carne, por exemplo, de um tigre, de um felino, tem 3 metros no intestino. O nosso tem 8. Então, o trânsito dessa proteína dentro do intestino demora muito mais. Então, a putrefação pode acontecer de uma forma mais avançada. E a presença do enxofre, né, de ter essa ação carminativa, faz com que a gente possa diminuir ou minimizar os efeitos provocados pelos nossos hábitos, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que comer churrasco, carne, não é isso que eu estou falando, mas que a gente sabe que nós podemos estar expostos a isso. Um outro mineral que é importante falar é sobre o selênio. O selênio também ele é um antioxidante poderoso que também há pouco tempo atrás ele não era muito falado. E o selênio ele é fundamental para fortalecer também o sistema imunológico. Então vocês pensem assim, ó, um único complemento ele tem uma atividade antibacteriana, antiviral. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, vamos falar do alho daí, tá? Não do Garlic Thyme. O alho ele era usado como um medicamento, como um antibiótico, porque lá nem tinha acesso. Imagina os soldados lá no meio da guerra, eles comiam alho para combater lá uma ferida, uma inflamação, uma infecção que tinha sido ocasionada por um ferimento, né, de faca, de bala, do que fosse, né?
Então, vocês imaginem a importância de a gente poder usar um produto que tem uma ação ampla, né? E isso é uma grande coisa que tem que se falar. É a sinergia dos princípios ativos presente num alimento. Quando você cria uma sinergia, o que significa sinergia? Você ter ação de 2, 3, 4, 5, 6, 10 componentes, isso fortalece a ação daquele alimento, né? O alho, por exemplo, ele é rico em vitamina A, em vitamina C, em vitamina E, em vitamina B1, em vitamina B6. A vitamina B6 é uma vitamina antidepressão, né? Ele é rico em zinco, em selênio, como eu falei, em germânio, em enxofre, em manganês, em magnésio, em ferro, para combater, por exemplo, uma anemia. Hoje, tem pessoas com poder aquisitivo muito alto e que são anêmicas. Por quê? Porque o balanceamento nutricional na mesa não é o adequado, né? É rico em cobre, é rico em potássio, é rico em fósforo, né? Então, para aquela pessoa que tem um desgaste emocional muito grande, quando a gente diz assim, tu está pensando, realmente, tu está queimando fósforo, o cara está queimando fósforo. Então, aí é importante a gente ter o nosso Garlic Time nessa hora, né? E, além disso, ele tem ação, ele tem componentes, tipo os bioflavonoides, os flavonoides, que também tem uma ação antioxidante. E ele tem a arginina presente dele, que é um aminoácido. Se vocês estão acompanhando, tem alguns países que fizeram estudos que o óxido nítrico consegue combater o coronavírus. Por quê? Porque o óxido nítrico, ele é um vasodilatador, ele aumenta o transporte de oxigênio, ele melhora a circulação sanguínea. Quem é que produz o óxido nítrico? É a arginina. E o Garlic Thyme, ele é rico em arginina. Um outro princípio ativo que está presente no nosso Garlic Thyme, que na verdade é adicionado ao nosso alho, não sei se vocês já mastigaram as cápsulas, eu já mastiguei, tá? Eu já comi ela assim, né? Já botei na boca, deixei ela dissolver. Ela é uma cápsula temperada. Ela é temperada por causa do tomilho, né? E o tomilho, ele é um tempero. Na nossa casa, por exemplo, a gente usa o tomilho. Ele é extremamente digestivo, ele tonifica muito os pulmões, ele lubrifica os brônquios muito, ele é importante para a pele seca, ele é importante para a falta de ar, ele é importante para quem tem efisema pulmonar, bronquite. Por isso que as pessoas que usam a bombinha, né? A chamada bombinha, a gente sempre leva em conta a importância de usar o Garlic Thyme, né? Os problemas alérgicos, rinite alérgica, sinusite, a gente pode ajudar muitas pessoas a melhorarem usando o Garlic Thyme. E o principal princípio ativo do Garlic Thyme é o timol. O timol, que ele tem uma ação antibactericida, antifungicida e também antisséptica. Tudo que é antisséptico faz limpeza, faz asepsia, né? Daí a importância de a gente ter, por exemplo, um produto que possa trabalhar na parte cardiovascular, na parte respiratória, no aumento do sistema imunológico, na capacidade de diminuir o estresse oxidativo ou diminuir as situações que a gente possa enfrentar o estresse, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Hoje, por exemplo, se eu tivesse que escolher um produto, tá? Se eu tivesse que escolher um produto para utilizar, uma pessoa que não tem lá uma condição financeira de poder associar 2, 3, 4 complementos, eu nesse momento atual, nessa situação de pandemia, eu acredito que o Garlic Thyme seja o produto que mais pode suprir, ao mesmo tempo, várias situações, tá? Tá me ouvindo, Wagner? Acho que não. Oi, João, perfeito. Perfeito, estamos chegando a 200 pessoas ao vivo aí. Ah, tá bom, mas sabe que eu não estou nem olhando muito para isso, eu estou mais concentrado aqui no meu trabalho, viu? Deixa eu só te dizer uma coisa. Perfeito, o pessoal tá botando no bate-papo aqui, tá adorando, fantástico, viu? O pessoal tá me vendo ou não? Sim, estão te vendo, sim. Estão te vendo, sim. Estão vendo a tela, estão vendo o Garlic Time grande, estão te vendo no cantinho, assim.
Tá bom. Mas estão te vendo. Tá. Tem mais coisas para falar do alho, tá? Do nosso Garlic Time, mas para a gente aproveitar mais o tempo, nós vamos passar para frente, tá? Tu controla o tempo aí, né, Wagner? Sim, temos 45 minutos ainda. Bah, teria mais... Bom, tudo bem. Então, vamos falar o seguinte, ó. Eu vou falar da nossa vitamina C, tá? Porque a vitamina C também ela é muito, muito importante, tá? E aí depois tu deixa os últimos 30 minutos da geleia real para a gente poder falar muito dela, porque ela é muito importante no momento atual também, tá? Por várias situações, não só de imunidade, tá bom? A vitamina C da Forever é muito importante que a gente fale a diferença dela para outras vitaminas, tá? Outros ácidos ascórbicos. Por exemplo, o ácido ascórbico que a gente compra em farmácia são sintéticos, tá? Ou você sabe o que você está comprando, ou você está comprando um produto sintético, criado em laboratório, tá? A vitamina C da Forever, o ácido ascórbico, é misturado em farelo de aveia, enzimas do mamão papaya e mais o ácido ascórbico retirado de frutas. Isso faz com que a gente começa, se você chupar a vitamina C, botar na boca, mastigar ela é bem saborosa, tá? Tu começa a absorver a vitamina C na boca e tu termina de absorver ela lá no intestino grosso. Isso a gente chama de time release, ou seja, é um aproveitamento tardio. E por que é tão importante isso? Porque a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, diferente, por exemplo, da vitamina D, diferente da vitamina E, que são lipossolúveis. Hidrossolúveis quer dizer que elas se dissolvem na água, fácil de ser perdida. Como? Pelo xixi, pela transpiração, pela má absorção. Para quem toma muitos medicamentos, esses medicamentos são ladrões de vitamina C. Uma pessoa que tem estresse, o estresse é ladrão de vitamina C. Isso faz com que a gente tenha uma carência muito grande. Os americanos chegaram à conclusão que, mesmo aquela pessoa que come frutas, verduras e legumes frescos todos os dias, ele pode ter uma carência de até 120 miligramas de vitamina C por dia. Isso significa, né? Isso significa que mesmo essa pessoa que se cuide, que está livre, digamos assim, ó, de uma doença degenerativa, que não tem falta de dinheiro, que está bem, sabe, está feliz, está vivendo uma vida boa, essa pessoa ela deveria complementar, corrigir a carência com 120 miligramas de vitamina C. Isso corresponderia a 3 pastilhas por dia. Cada pastilha nossa tem 45 miligramas. É importante falar assim, ó, muitas pessoas dizem assim, mas isso aqui, olha aqui no rótulo, não, é rico em sódio. Esse é rico em sódio, a pessoa não olha lá o valor diário. Por isso que é importante a gente ler rótulo, né? Valor diário significa quanto de percentual representa aquela quantidade ingerida numa pastilha de vitamina C em sódio, né? Tantas pastilhas representam 100 miligramas de sódio. Isso representa, por exemplo, 4%. 4% de 100. Então, não é nada, tá? Não é nada, 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 nada. É importante que a gente tenha conhecimento de rótulo para que a gente possa esclarecer uma pessoa que, quando ela vai utilizar aquele produto, que ela sabe ao que ela está usando. Se vocês, quem tem a vitamina C na mão, vocês vão olhar aqui em cima dos códigos de barra, tem 2 selos de garantia, 2 selos, o selo kosher, né? Selo islâmico e muçulmano. Isso faz desse produto um produto hoje que quem conhece, que quem estuda, faz desse produto um produto diferenciado. Hoje, muitas empresas procuram ter no seu produto este selo, esses 2 selos. Por quê? Se vocês forem estudar lá o que significa selo islâmico, selo muçulmano, vocês vão ver que são produtos do bem. Tá? Bom, o que importa da vitamina C?
Importa que ela é matéria-prima para produzir, por exemplo, os fagócitos. Fagócitos, ou os macrófagos, são células que comem grandes substâncias estranhas que o nosso corpo não precisa. Então, ela é talvez a rainha dos antioxidantes. Foi o primeiro estudo, acho que o protocolo de suplementação, né? Quando começou lá um receituário, você precisa tomar vitamina C, começou os marinheiros em 1759, quando eles viram que, quando voltavam os marinheiros de uma viagem longa, por exemplo, muitos chegavam com piorreia, com os dentes caídos, né? Flacidez, pele envelhecida, unhas quebradiças. E aí teve uma pessoa que mandou um grupo comer lima durante a viagem e o outro grupo não comer lima. Lima é uma fonte de vitamina C. O que aconteceu quando retornaram na viagem? Que os que consumiram lima, eles não tinham piorreia, não tinham os dentes lá caídos, não tinham problema nas unhas, não tinham problemas de pele. Foi aí que se descobriu que a vitamina C ela era preventiva ao escorbuto, né? E Linus Pauling, que é talvez o pai da medicina ortomolecular, foi ele quem fez os maiores estudos de ácido ascórbico ou de vitamina C. Mas eu gostaria de falar uma coisa que é muito, muito importante, e daí vocês vão entender por vocês mesmos a importância de a gente corrigir na nossa alimentação a carência de vitamina C. Todas as células do nosso corpo, todas, elas têm receptores para a vitamina C. O que significa receptor para a vitamina C? Ela tem lá um quadradinho, um redondinho, um triângulo que teria que sempre estar preenchido com vitamina C, em todas as nossas células, da pele, interno, tudo. Só que o receptor de vitamina C e o receptor de glicose é o mesmo. E daí a gente faz uma pergunta assim: como é a alimentação do nosso dia a dia? Nós consumimos mais alimentos que são transformados em glicose ou mais vitamina C? Nós consumimos muito mais massa, pão, biscoito, né? Todos os carboidratos, 100% dos carboidratos, eles são transformados em glicose. Então, a carência que a gente tem de vitamina C, ela é diária. Por quê? Porque nós consumimos, na nossa região, por exemplo, italiana aqui, Caxias do Sul, a gente come massa, come pão, come bolo, come biscoito, come arroz. Então, nós oferecemos muito mais ao receptor lá de vitamina C ou de glicose, vai ser muito mais preenchido por glicose. E daí nós temos uma carência muito grande de vitamina C. E a vitamina C, daí, você deixa de fornecer ao teu corpo uma vitamina C que é matéria-prima para que o teu corpo produza anticorpos, ou que o teu sistema de defesa esteja preparado para combater um vírus, um fungo, uma infecção, um estresse oxidativo. Daí a necessidade de a gente ingerir todos os dias. Outra coisa que é importante falar da vitamina C, que ela é matéria-prima para o corpo produzir 300 enzimas que vão fazer reações de otimização de alimentação. Então, a enzima seria como como é que eu vou falar assim, para vocês entenderem, como se fosse um catalisador. Quem já usou um catalisador sabe que quando bota um catalisador lá numa mistura, a reação ela é otimizada e ela é acelerada e o aproveitamento é maior. Então, a vitamina C ela é importante para a produção dessas enzimas que vão otimizar as nossas reações químicas, né? Outra coisa que é importante falar que a vitamina C tem como é que a gente pode dizer? Tem uma dúvida, não sei se é uma dúvida, né? Mas quanto eu devo ingerir de vitamina C? Né? O Linus Pauling, ele pregava que a gente deveria utilizar megadoses de vitamina C. Né? Por exemplo,
1 grama, 5 gramas, 10 gramas de vitamina C. E tem muitos cientistas que dizem que não, né? Mas até hoje não se tem uma conclusão. É claro que são casos especiais, né? Mas eu já consumi 100 pastilhas, né? Um pote num dia para recuperar uma desbiose que eu tive no intestino. Eu tomei 100 pastilhas num dia. Então, 100 pastilhas dá 4,5 gramas. 4,5 gramas, isso já fazem anos. Quer dizer, não morri, estou aqui, né? Então, a pessoa não precisa fazer isso diariamente. Só quer dizer que você pode dar ao teu corpo a condição de ele se defender, a capacidade de autocura. Você só precisa dar a matéria-prima necessária, né? E, nesse caso, ele era importante, a vitamina C, porque ela age também muito lá no intestino. Age muito no intestino, para poder não ter uma ação inflamatória, né? Funcionar como antioxidante, diminuir a produção de radicais livres. Talvez é a vitamina C, a vitamina que tem uma ação das vitaminas, tá? Uma ação que tem a maior capacidade de não produzir radicais livres. Então, quando você evita a produção de radicais livres, você diminui a ação oxidante de uma situação, de uma doença, de um problema social, emocional, né, que você possa estar vivendo. Outra coisa que é importante falar, daí vocês também vão concluir por conta o quanto se vale de vitamina C de uso diário para que a gente possa fortalecer o nosso sistema imunológico. Tudo que é ladrão de vitamina C, álcool, analgésico, antibiótico, antidepressivo, barbitúricos, cortisona, corantes, antioxidantes, isso sintéticos, né? As menstruações nas mulheres, há uma perda muito grande de vitamina C, o cigarro, os antibióticos de 4ª geração, por exemplo, as tetraciclinas, tudo isso, os antipertensivos, eles são ladrões de vitamina C. Então, aquela pessoa que faz uso de medicamentos, por si só, ela deveria ter a consciência de corrigir, de complementar essa falta de vitamina C. Também tem um estudo, até não sei até onde ele é verdade, cada pessoa que fuma, por exemplo, né? Cada cigarro que fumou, ela deveria chupar uma laranja. Mais ou menos a cada cigarro que ela fumou, uma laranja, para devolver para o corpo o que ela perdeu de vitamina C por causa do tabaco. Então, seria, por exemplo, a cada 2 cigarros, a gente deveria estar chupando uma pastilha de vitamina C para poder recuperar. Wagner, tem tempo mais um pouquinho antes de entrar em geleia real, não? Oi, João. Temos sim, eu acho que seria importante se eu falar um pouquinho da aloe vera gel, pode ser? Isso, é esse aqui que eu queria falar, tá? Eu só queria falar dele. Tem muitas coisas para falar dele, mas eu vou falar uma só, tá? Porque esse aqui a gente poderia ficar falando 1 hora dele, muito mais, né? Tu já mesmo viu que a gente passou 4 horas falando só dele, né? A maior importância de a gente usar o aloe vera gel, para mim, tá? Para mim, em relação ao que a gente está vivendo hoje, que é o vírus, né? O coronavírus, é a presença do polissacarídeo, que é um dos princípios ativos mais importantes, talvez não, é o mais importante dentro do aloe vera gel. É um açúcar nobre que tem como função fortalecer o teu sistema imunológico. É o Acemanã, talvez hoje um dos nutrientes mais fundamentais que possa fortalecer todo o teu sistema de defesa. É ele quem faz com que as células T3, T4, as natural killers, os macrófagos, é ele quem vai fazer uma nutrição para esses soldados de defesa para combater fungos, vírus, contaminações, intoxicações. Uma pessoa que, por exemplo, está fazendo quimioterapia, radioterapia, onde há uma produção muito grande de radicais livres, o Acemanã
ele tem essa ação de diminuir a quantidade de radicais livres ou a ação desses radicais livres, tornando eles ineficazes ao ponto de devolver ao nosso corpo a capacidade de autodefesa. E aí, então, você imagina a concentração de acemanã no aloe vera, ela é bem elevada, não é pouca coisa que tem, ela é muito elevada. Isso faz com que a gente possa estar se prevenindo muito da ação de radicais livres, da ação oxidante, da presença de uma doença. Não estou falando do coronavírus, tá? Estou falando, por exemplo, o isocitrato de cálcio, se você associar a Semanã ao isocitrato de cálcio, que também está presente no aloe vera gel, o isocitrato de cálcio, ele tem uma ação cronotrópica, dronotrópica e inotrópica. O que quer dizer isso, João? Quer dizer que ele fortalece o músculo cardíaco, controlando os batimentos, o bombeamento do coração e o comando elétrico, de quanto em quanto tempo eu devo enviar sangue. Isso faz para, por exemplo, um cardíaco, ele, tomando aloe vera gel, você estaria diminuindo o esforço daquele coração ou corrigindo uma carência que aquele coração daquela pessoa lá hipertensa, um cardíaco, possa estar sofrendo. E é um suco de aloe vera, isso não é medicamento, tá? É comum a gente, por exemplo, tomar 1 litro por dia. É comum. Claro que não precisa ser sempre, né? Mas se você puder fazer uso de 100, 150, 200 ml por dia, é perfeito. Feliz de quem pode, tá? Eu acho que é isso, né, Wagner? Tem bastante coisa para falar do aloe vera. Por exemplo, ele também produz óxido nítrico, tá? Ele também produz óxido nítrico. Então, ele também pode ajudar muito na oxigenação do sangue. E se você associar o aloe vera gel, o garlic thyme, o nosso Arctic Sea com o Fields of Greens, ele é rico em clorofila, tá? A clorofila, a molécula da clorofila e a célula da hemoglobina, elas são idênticas. E disse que a clorofila seria responsável pelo aumento do transporte de oxigênio. Então, quando eu falei ali atrás, no início, que o coronavírus estão dizendo que ele é uma doença sistêmica, que ele afeta vários órgãos, né? E que quando chega lá no pulmão um sangue, esse sangue chega lá sem oxigênio, quando você utiliza o Fields of Greens, você estaria aumentando o transporte de oxigênio, tá? E aí você estaria fortalecendo também o teu sistema imunológico, porque onde há oxigênio, há vida. Onde não tem oxigênio, e eu estou falando isso a nível interno, não para nós a mesma coisa, né? É o nosso primeiro alimento. O principal alimento é o oxigênio, né? Porque a gente consegue ficar até 1 dia, 2 dias, 3 dias sem tomar água, mas sem respirar, bota lá 2 minutos. Então, a importância de oxigenar ou de ter um sangue oxigenado é fundamental. E o Fields of Greens tem essa importância, tá? Dentro especificamente daí falando do coronavírus, tá bom? Vamos falar de geleia real, Wagner? Oi, João. Extraordinário, fantástico, tá? Deixa eu só... Agora chegou o momento mais esperado, né, por todos aí, que é a geleia real. Geleia real. João, quantos anos, vamos dizer assim, uns 15 anos, né, ou mais, de 12 a 15 anos, né, para a geleia real chegar ao Brasil aqui, né? Olha, quando eu conheci Forever, nós tínhamos à nossa disposição o mel, o própolis, o pólen e a geleia real. E aí, problemas políticos, sei lá o que houve aí, a Anvisa que incomodou, e a gente acabou perdendo ela, né? E agora voltou. Graças a Deus voltou. Isso mesmo. Então agora, pessoal, chegou o momento aí da gente saber sobre esse maravilhoso produto que acaba de retornar ao Brasil e está sendo só a porta de entrada para vir o pólen, o própolis. Chegou a geleia real,
logo depois vem as demais, com certeza. Então, convide aí as pessoas, né, para ouvirem, para verem, porque o João agora vai dar de 20 a 30 minutos aqui, falando especificamente da geleia real. E no final, João, eu vou te perguntar, que deve ser uma curiosidade de todos que estão aqui, nesse momento, né, qual a quantidade desses produtos que tu falou que tu indicaria a pessoa tomar por dia? Mas isso só no final, só para quem ficar até o final, tá? Aí, Tá bom. falar isso aí vai ser muito interessante, ok? Então vamos lá, geleia real, João. Tu controla 1h15, tá, Wagner? Pode, nós temos de 20 a 25 minutos, tá? Tá bom. É que Perfeito. geleia real dá para falar, é um dos produtos que eu mais conheço, tá? Que a gente mais estudou ao longo desses 25 anos, tá? Então dá para falar bastante coisa. Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre a geleia real é sobre o preço dela, tá? Eu quero falar exatamente sobre o preço porque muitas pessoas vão dizer para aquelas pessoas que são FBOs, né? Que já são cadastrados, digamos, que têm a possibilidade de comprar o produto com vantagem financeira direto da Forever, né? As pessoas vão dizer assim, bah, mas é caro. Eles vão falar exatamente isso, bah, mas é caro. Tá? O que eu tenho para falar para vocês? No mundo, tá? Se toda a população do mundo, bota lá 7 bilhões de pessoas, tá? Quiser tomar geleia real todos os dias, não vai ter. Não tem produção mundial. Não existe essa produção mundial. Tá? Se todo mundo quisesse tomar geleia real por ano, tomaria uma única vez, por ano, uma única vez, 0,07 gramas. Numa única vez. Em 365 dias, escolheria um dia para tomar 0,07 gramas de geleia real. Ou seja, nada. Tu nem saberia que tipo de benefício faria a geleia real, tá? Então, não existe produção no mundo para que todas as pessoas que têm vontade de consumir geleia real possam consumir. Então, o que eu digo? Que é uma dádiva a pessoa que possa ter acesso à geleia real, ou se ela não, porque ela pode não ter condições de adquirir, de comprar, mas que ela possa falar para quem pode de poder utilizar a geleia real. Tá? Até onde eu sei, a nossa geleia real produzida pela Forever, é de uma família que tem a cultura de geleia real há mais de 40 anos. Não cultura, a cultura da abelha, né? O que trabalha com abelha há mais de 40 anos. Então, é uma geleia real de altíssima qualidade, produzida eles chamam de semideserto de Sonora, no estado do Arizona. Então, tu imagina que flores que tem lá, não tem defensivo agrícola, não tem agrotóxico, não tem nada, e de um clima áspero, de um clima difícil. Então, a concentração que você tem aqui é máxima. É muito importante que vocês saibam diferenciar a geleia real de geleia real. Quando uma geleia real não é retirada em 48 horas, lá de dentro do troneto, bom, vamos falar o seguinte, ó, geleia real, se vocês consumirem essa geleia real aqui, ela é docinha, por causa do ácido ascórbico. Mas a geleia real in natura, lá dentro do troneto, a gente chama de troneto, é onde tem a abelha rainha. Quando extrai de lá e você consumir, ela tem um aspecto de iogurte. Ela é ácida, forte e picante, que quando você engole, chega, tipo assim, a arder a garganta, a doer a garganta. Não é que dói, né? Mas ela é muito forte, então tu tem uma reação diferente, né? Quando você liofiliza ela, o que é liofilizar? É transformar ela de in natura para uma pastilha ou para uma cápsula, por exemplo. No caso de Forever, pastilha. Você tem que baixar a temperatura. No momento que baixa a temperatura para não perder nenhum nutriente, você tira a umidade, tira a água dela. No momento que você tira a água, você perde vitaminas do complexo B e perde vitamina C.
toda empresa que é séria, ela precisa devolver as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então, se você consumir a pastilha da Forever, você vai ver que ela tem um gostinho de laranja. Ela não é doce, tá? É o ácido ascórbico, porque ela, quando a gente chama assim, é adicionada com vitamina C, não é que ela é adicionada, ela precisa ter a devolução da vitamina C que foi perdida no processo de liofilização. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Outra coisa que é muito importante, talvez a parte mais importante para você saber por que uma geleia real lá tem aquele valor X. É que uma geleia real precisa ser retirada em 48 horas de dentro do troneto. Em 48 horas, você tem a maior concentração do ácido 10-hidroxidecênico. Esse ácido 10-hidroxidecênico, ele é um ácido graxo, ele é muito importante, talvez a maior concentração de ácidos graxos é dele. E uma geleia real, para ter classe A, digamos assim, em produto, em qualidade, tem que ter alta concentração de ácido graxo. E isso só se obtém quando ela é retirada em 48 horas. Outra coisa que é importante para vocês saberem, claro, deve ter muita gente que sabe, né? Mas aquelas pessoas que não sabem, por que existe essa diferença? Por que se dá esse valor tão grande à geleia real? Né? A abelha operária, né, e a abelha que vai ser a abelha rainha, só existe uma abelha rainha dentro de uma colmeia, até os 3 dias de vida, todas elas consomem, são alimentadas por geleia real. Até 3 dias de vida, todas elas só comem geleia real. Depois do 3º dia, a abelha que vai ser a operária, o que é a abelha operária? Aquela abelha que vai lá na flor, que vai pegar o pólen, aquela abelha que fica dentro da colmeia, batendo as asinhas para secar o néctar, né, para transformar em mel, tudo isso. Essa abelha, do 3º dia para frente, ela só passa a comer mel, só. E a abelha rainha, que vai ser escolhida, qual é a abelha que vai ser rainha, ela continua só consumindo geleia real por toda a vida. Do 3º para o 8º dia, ou seja, 5 dias depois, a abelha rainha aumentou 5 vezes o tamanho dela. Então, ela a diferença desse tamanho é porque ela só consome geleia real. Outra, a abelha rainha, ela não excreta nada, ela não bota nada para fora. Tudo que ela come de geleia real é para produzir novas abelhas. Ela produz de 3 a 5 mil ovos todos os dias. Isso seria a mesma coisa que o ser humano, a mulher, né, gerar um filho do tamanho dela, do peso dela, todos os dias. Proporcional, claro, tá? Isso é proporcional. Esse é o poder que se dá à geleia real. Outra coisa que é assim, infelizmente, tá? Existe muita geleia real que é falsificada. O Papa Pio XII, em 1954, ele estava, vocês podem procurar e vocês vão encontrar. Ele estava muito doente e o médico italiano da igreja pediu para que dessem autorização para que o Papa fosse tratado com geleia real. E aí ele foi tratado com geleia real e em 10 dias ele saiu do estado de coma. E ele passou a ter lucidez, tudo por causa da geleia real. E aí, depois de 2 anos, ele foi no Congresso Mundial de Apicultores e falou que a geleia real era um alimento dos deuses. E o nome geleia real, quando você come ela in natura, associa-se a doce. A geleia real in natura, ela é ácida, forte e picante. Por que nós temos ela em pastilha? Para facilitar. Como é que a Forever ia mandar para 160 países? Não tem como. Tem que ser congelada, tem que ser mantida em geladeira. Daí o processo de liofilização, ele é válido, ele é confiável, desde que você use equipamentos sérios. Se vocês olharem atrás do pote aqui da geleia real, ela também tem selos de garantia. Isso faz com que nós tenhamos um produto único. Tá? Agora, se a gente tiver que enumerar benefícios, por exemplo, da geleia real. A geleia real, ela fortalece o sistema cardiovascular,
o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema imunológico. Basicamente, o que a gente consome de geleia real vai nutrir o nosso cérebro, a barreira de mielina, as atividades neurais, as atividades neurológicas. Por exemplo, existe um aminoácido na geleia real que se chama L-carnitina. A L-carnitina, não em Forever, em laboratórios, em pesquisas no mundo todo, a L-carnitina ela foi estudada na recuperação de lesões do sistema nervoso, tipo isquemia, derrame. Quando uma pessoa... Isso é um produto que faltava muito no Brasil, muito. Não é que nós já tivemos, mas hoje a gente voltou a ter. Foi um período que a gente não tem. Então, quando uma pessoa sofre por um derrame, por uma isquemia, e a gente pode acelerar a recuperação dessa pessoa, se foi uma isquemia leve, por exemplo, ministrando uma alta dose de geleia real, vai fazer com que a gente consiga minimizar os efeitos associados, por exemplo, ao ômega 3. A gente pode ajudar muito a essas pessoas, utilizando de uma forma natural, né? Uma outra coisa que é muito importante falar sobre geleia real é a ação dos neurotransmissores. Eu não sei, pode ser que tenha, tá? Mas eu não conheço alimentos que tenha disponível neurotransmissores. Por exemplo, acetilcolina, homeoparotina, biofitelina, GABA. São neurotransmissores que é muito importante a gente utilizar nos casos de bipolaridade, crianças com hiperatividade, déficit de atenção, esquizofrenia, mal de Parkinson, mal de Alzheimer. A geleia real, por causa dos neurotransmissores, ela é fundamental. Aquelas pessoas que têm a síndrome da desadaptação, depressão. Agora, por exemplo, nesse momento que nós estamos especificamente vivendo, nem vou falar, né, o que acontece para não estimular nada, mas para depressão, a geleia real ela é um alimento perfeito para os dias atuais, tá? Aquelas pessoas que têm medo, aquelas pessoas que ficam dentro de casa, porque tem muita gente hoje dentro de casa no mundo sozinhas. Vou pensar que a socialização faz que a gente possa estar todo mundo vivendo em família. Tem muita gente que vive sozinho. Então, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. E a geleia real ela pode ajudar muito essas pessoas, por causa de neurotransmissores, a ter uma ação antidepressiva, né? A geleia real, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela tem uma substância... como é que é o nome dessa substância, tia? Me deu um branco agora aqui. Royal lactina. É uma proteína. Essa proteína, ela é fundamental para fortalecer o sistema imunológico. E aí e tem uma ação muito antioxidante. E ela tem também uma ação antiviral. E isso faz com que a gente possa, quando tu pensa em associação já, né? Associar geleia real, garlic thyme, vitamina C, aloe vera, você fecha um cerco, você fortalece muito o teu corpo para se defender de ação de substâncias estranhas, tipo coronavírus. Porque a capacidade de autocura não é só tomar complementos. Eu estou falando dos complementos, mas são os nossos pensamentos, os bons pensamentos, aquela pessoa que tem um pensamento positivo, que não exacerba o medo, aquela pessoa que dorme bem, a pessoa que faz atividade física, a pessoa que se alimenta bem, mas também é importante a complementação. Claro, vocês imaginam a gente poder ter acesso a produtos dessa qualidade, isso faz com que o nosso dia a dia ele seja menos exposto a essas agressões, né? E a geleia real ela vem acalhar, ela vem fechar todo esse cerco, né? Uma coisa que é muito importante também, que não está associada somente ao coronavírus, é que a geleia real ela é riquíssima, talvez dos alimentos disponíveis, né? Eu digo a geleia real é um alimento, tá? Que está disponível para nós é a alta concentração de zinco. E o zinco, ele é um mineral importantíssimo para aumentar a produção de espermatozoides e para aumentar a motilidade dos espermatozoides.
E isso, claro, eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas no mundo todo, o gênero masculino, mesmo de animais, né? A produção de espermatozoides está caindo vertiginosamente por N fatores, por N fatores. Então, muitos homens hoje não estão conseguindo ter filhos por causa da quantidade de espermatozoides ou pela presença de espermatozoides, mas sem motilidade, sem a velocidade de poder ovular. E aí, quando você consome geleia real pela alta concentração de zinco, você pode estar devolvendo a oportunidade a um homem de ele poder conseguir fazer com que haja um processo de fecundação perfeito pelo aumento da produção dos espermatozoides. Claro que daí a gente tem um V-Force, né? E a gente associa V-Force com geleia real, você potencializa, você otimiza. E como é bom quando a gente tem uma empresa que nos fornece várias situações que a gente pode fazer essa combinação de poder combater isso, né? Uma debilidade, né? Mas uma coisa que também é importante, que foi já verificado in vitro, né? Em microscópio de fluorescência, que a geleia real, um dos maiores benefícios dela é frear o envelhecimento. Para mim, tá? Para mim não existe rejuvenescimento. Rejuvenescer, né? O que existe para mim é um freio, né? É um envelhecimento mais lento quando você consegue ter ações de antioxidação, daí vem o sono de novo, atividade física, alimentação, ter uma vida mais segura, mais tranquila, mais confortável, em família, com filhos, com tudo, né? Mas a geleia real, ela consegue nutrir a hipófise e o hipotálamo. E em microscópio de fluorescência, as pessoas conseguem frear o envelhecimento do cérebro. Isso foi provado através de microscópio de fluorescência, porque quando o nosso cérebro envelhece, pelo microscópio a gente observa que ele vai mudando de cor. Por exemplo, um roxo escuro, quando está mais velho, a um verde bem claro. Estou falando dentro do microscópio, né? Através do microscópio. Quando a gente consome geleia real, este envelhecimento ele é estagnado, e se você consome a geleia real, ele retorna às cores de uma pessoa mais jovem. Por isso que a gente diz que a pessoa que consome geleia real em alta quantidade, a gente chama de levanta defunto, né? Claro que é um modo de falar, mas é só para vocês saberem o valor que se pode dar à geleia real. Tá? Outra coisa que é muito importante falar, muito, é sobre quanto consumir de geleia real. Né? Tem histórias aí que para mim também isso é lenda, tá? É lenda de quem não estuda, de quem ouviu falar por causa do valor. Às vezes é só para vender um produto, porque a pessoa que compra lá vai pagar um valor elevado para ela, né? Que é elevado, porque pode ser para muitas pessoas, pode ser que não seja elevado, né? E felizmente para essa pessoa que pode comprar, mas é a quantidade, tá? Até onde eu estudei, como prevenção, O que é prevenção? É aquela pessoa que vai tomar o produto sem ter uma doença, por exemplo, reconhecida, instalada ou diagnosticada. A gente consome 1 grama, tá? 1 grama, se cada pastilha aqui tem 200, eu fui procurar aqui, eu não encontrei, tá? Não sei, eu procurei no rótulo, não encontrei. Eu acredito que cada pastilha tem 250 miligramas. Então, se eu tomar 2 pastilhas, eu vou ter meia grama. São 60 pastilhas. Se eu tomar 2 pastilhas por dia, vai durar 30 dias. Eu estarei tomando meia grama por dia. Como prevenção, a gente estudou que você deveria se tomar mais ou menos 1 grama por dia. Se você tomar meia grama por dia, mas que for de uso contínuo, o que vale de geleia real é que você dê continuidade. Se você tomar todos os dias por muitos anos, é melhor do que você tomar 3 meses, uma dose lá
2, 3 pastilhas por dia e depois nunca mais tomar. É melhor você tomar menos e para sempre. Tá? Isso tem, não sou eu que estou falando, isso tem estudos que revelam que pessoas que tomam por muito em vilas, né, em vilas de pessoas longevas que vivem muitos anos, todos eles dessas vilas foram estudados, né, a gente tem esses estudos e muitos consumiam geleia real, pólen, própolis, mel durante muitos anos ao longo das suas vidas. Então, concluíram que um dos fatores de levar uma pessoa a viver mais é pelo consumo da geleia real. Outra coisa que é importante falar sobre geleia real é que a pessoa, quem se beneficia dela, quem pode tomar todos os dias, mesmo que 2 pastilhas, e quem pode tomar mais. Tá? Tipo assim, 2, 3 gramas por dia. 3 gramas por dia seria em torno de 12 pastilhas por dia, mais ou menos, de geleia real. Daqui 12 são 3 potes por mês. Isso bota lá o consumidor final R$450. Bah, João, mas R$450, olha, eu acho que aqui em casa nós conhecemos geleia real há uns 25 anos, tá? Há 25 anos o preço é mais ou menos o mesmo. Não mudou muito. Não mudou muito. Então, o que significa? Significa que é um valor agregado alto ao produto, mas que se justifica. Existe, dentro do mundo científico, eles chamam de fator R. O que é fator R? É um fator de nutrientes que nem a ciência ainda conseguiu estudar, de tantos nutrientes. A geleia real, na verdade, ela é considerada o alimento mais perfeito que existe, mais completo. A medicina, ela chegou lá, dentro dos laboratórios, chegou um estudo lá que, olha, encontramos a fórmula da geleia real. Está solucionada, encontramos a fórmula da geleia real. Podemos produzir em escala. E aí foram dar aquela fórmula que foi descoberta, foram dar para a abelha rainha. O que aconteceu com a abelha rainha? Morreu. Por quê? Porque aquela fórmula que a ciência disse que tinha encontrado, na verdade, estavam faltando nutrientes. Se atribui que esses nutrientes estão dentro desse fator R. Fator R significa que ainda tem estudos para serem feitos sobre geleia real. Ah, tá. Por isso que eu falei, Wagner, que talvez tenha que ter um outro dia, tá? Mas eu quero falar de uma coisa que é muito importante, tá? E que isso não pode ser esquecido. Tem pessoas, é um grupo pequeno, mas eu já tive lá atrás, comigo aconteceu com uma pessoa, aquela pessoa que ela é alérgica à picada de abelha, a mel, a pólen, ela não pode tomar geleia real. Ou ela tem que fazer uma experiência com ela. Por quê? Porque se você é alérgico à geleia real, a tua garganta vai fechar e vai faltar o ar. Isso pode acontecer. Isso, se você estudar lá, tá dentro dos estudos científicos que a pessoa que é alérgica à geleia real, ela pode fechar a glote ao ponto de faltar o ar. Então, isso tem que ter muito cuidado. Só que a quantidade de pessoas que são alérgicas é muito pequena, tá? Eu tive uma pessoa, ela me ligou na hora, eu disse, vai para o hospital, por causa da geleia real, você está tendo essa situação. E foi realmente o que aconteceu, e ela deixou de tomar, deu para as filhas, mas isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. Eu, por exemplo, na nossa casa aqui, não tem ninguém que é alérgico à geleia real. Nós consumimos, a gente, quando pode, sempre consome, mas isso não pode ser esquecido, tá? Isso não pode ser esquecido para que a gente possa ter segurança com a pessoa que tá adquirindo o produto, né? Wagner, não sei se já não deu. Oi, João, 9h16 agora. Então tá bom. Deixa eu só retirar aqui.
Minha boca secou. João, maravilhoso, olha, fantástico. Não sabia de todas essas propriedades aí da geleia real, né? Tem Só. mais, cara. Tem mais. Eu não Pois falei é. do GABA, não falei do GABA. O GABA, Tu sabe que eu gosto. Tu sabe por que que por que que é bom as transmissões ao vivo? Ah, É porque a gente consegue amarrar os palestrantes, sabia? Ô, João, eu queria ver contigo se é possível dentro da tua agenda, a gente sabe que é bastante, mas de pelo menos uma vez por mês tu estar com a gente aqui, né? Levando, né? Acho que essas informações são cruciais, né? Para a saúde de todos nós, em primeiro lugar, mas também para de todos os nossos clientes, de todas as pessoas que fazem parte do negócio. E seria para nós uma alegria imensa de se uma vez por mês, de repente a gente conseguir, né, estar fazendo isso, né? Seria fantástico. O que tu acha? Eu acho que sim, mas eu gostaria muito que a minha rede também estivesse usufruindo disso, sabe? Eu vou ver como é que foi porque eu divulguei o meu trabalho, né? Sim, sim, Eu tenho uma dificuldade de divulgar um pouco do meu trabalho, mas eu gostaria que a minha rede também se beneficiasse disso, né? Porque sim. não é só uma questão de ganhar dinheiro, mas é uma questão de a gente poder ajudar muitas pessoas. E tem um monte de pessoas que nem sonha o que é o nosso produto, né? E a Perfeito. gente tem que ter essa vontade de ajudar o outro, seja por uma necessidade financeira, seja porque quer ajudar mesmo, né? E, claro, não tem problema nenhum, né? Não tem problema Excelente. nenhum. Não, com certeza, depois vai ficar ali lá no YouTube. Eu acho que fica como. Até peço desculpa para as pessoas. É a primeira vez que estamos fazendo ao vivo pelo YouTube. Pode ser que tenha dado algum problema, né? Mas A pelo que eu gente estou nem vendo, sabe, né? acho que ocorreu tudo bem, né? A Michelle me deu o sinal, ela me deu o sinal aqui que estava tudo excelente, né? Lá a transmissão estava bem, o áudio, o vídeo, tudo. Mas a gente vai sempre procurando evoluir. E vai ficar os comentários lá. Então, eu gostaria que todos vocês colocassem um comentário aí para o João ver depois o que você achou deste treinamento, né? Para o João depois ir lá, porque é importante também, né, João, ter o feedback, né? Ter Com o, certeza ter o, absoluta. ver o que as pessoas estão achando, entendeu? Do que está sendo falado. Isso é muito importante para quem palestra. E é Então, verdade, sabe por quê, Wagner? Porque eu, por exemplo, eu não tenho necessidade de estrela, não tenho. Eu sei que tem gente que sabe muito mais do que eu, tenho certeza absoluta. E daqui a pouco a gente pode estar, claro que eu estudei, né, o meu trabalho e tudo, mas a gente pode estar falando alguma bobagem. E se tem alguém que possa nos ajudar, isso eu sou aberto a isso. Então, os comentários eles também vêm ajudar para isso, tá? Para que a gente possa perfeito. se produzir mais ainda. Então, João, daqui a pouquinho, eu quero que tu fale para nós a quantidade de aloe vera gel por dia, que seria importante, também da vitamina C, do garlic, da geleia real, né, dos produtos que tu falou hoje para nós nesse momento, que seria importante a quantidade de tomar, e também o horário, né, porque as pessoas, hoje em dia, as pessoas precisam de especificação, né, quantidade e horário que tu indicaria. Mas antes disso, eu quero, porque este é um sistema que nós estamos, todos os gerentes do Rio Grande do Sul, né, para os que não sabem, nós temos uma lista de transmissão com mais de 40 gerentes do Rio Grande do Sul, aqui, e todos eles apoiaram para que a gente começasse a fazer esse sistema semanal. Então, uma vez por semana vai ter esse sistema, um líder falando sobre o produto ou sobre o negócio, passando a visão. Então, isso é muito importante, nós estarmos juntos. E claro que está aberto ao Brasil inteiro, né? Todos que quiserem fazer parte junto com a gente, porque tudo soma. O poder da Forever é o poder do amor, como diz o nosso fundador, Sr. Rex Mogul. Então, eu quero promover aqui, antes do João falar a quantidade e horário para se tomar os produtos, eu quero promover para vocês aqui quem vai estar conosco aqui na nosso próximo encontro aqui, tá? Deixa eu só achar aqui. Achei aqui. Acho que o João conhece essa pessoa aqui também.
Olha aí quem vai estar conosco, né? A Milene. Minha linha Milene. ascendente. Isso, na quarta-feira agora, então, quarta-feira, dia 22, às 20 horas, estaremos ao vivo no YouTube com a Milene Onish, né? Ela é gerente Soren, aqui do Rio Grande do Sul, e também do Uruguai. Ela 25 anos de Forever. Ela iniciou Forever em 1995, quando a Forever nem existia no Brasil. A Forever iniciou suas atividades em 96, né, aqui no Brasil, e ela iniciou no Uruguai. Então, ela é uma das, como é que se diz, uma das precursoras de Forever no Rio Grande do Sul, no Brasil também. Uma pessoa que qualificada para o Rally Global, né? Não tivemos este ano, mas ela se qualificou com mais de 1.500 caixas créditos. Ela tem uma história incrível, uma pessoa que tem uma garra, uma vontade para fazer esse negócio que é inspiradora. Então, na quarta-feira, ela vai estar aqui para passar para nós a visão deste negócio, né? Ela vai ser fantástico. Imagina você ouvir de uma pessoa que tem 25 anos de Forever, né, a visão e um pouquinho da história dela também. Vai ser extraordinário, ok? Então, esteja aí no dia 22, quarta-feira, às 20 horas, ok? Então, João, agora voltando aqui. João, vamos começar pelo... acho que... Por qual tu quer começar? Aí, contigo. Pelo começo, pelo alho, pelo garlic. Alho, sim. Olha, o mínimo que se recomenda é 4, tá? Sendo que cada capa de alho corresponde a mais ou menos 10, 12 dentes de alho, tá? Porque o que é importante do alho é o seu óleo. É o óleo que tem os princípios ativos, tá? Então, recomendo 4. Em caso de uma situação, por exemplo, uma pessoa tá com febre, tá com asma, com alguma coisa assim, pode aumentar a quantidade, 10, 12 pastilhas. Eu já cheguei a tomar 50 cápsulas por dia, em algumas situações que eu precisei, né? Claro que isso não tem que ser sempre, mas 4 pastilhas é o mínimo, a partir de 6, 8, 9, numa situação mais delicada, tá? E eu tomaria de manhã e de noite. Eu sempre procuro facilitar a vida da pessoa, tá? Ela tem muitos afazeres, né? A pessoa trabalha. Então, eu digo assim, ó, toma antes de sair de casa e antes de dormir. A pessoa que tem condições, é melhor tomar antes do almoço. Que está em casa, por exemplo, na ação do ácido clorídrico, o processo de digestão vai ser melhor. Então, ela pode tomar 2 antes do café da manhã e 2 antes do almoço, ou 2 antes do almoço e 2 antes da janta, né? Sempre lembrando que, havendo a necessidade, né, ela pode aumentar a dose sem problema nenhum, tá? Sobre vitamina C, a mesma coisa. Eu recomendo 4 pastilhas. Uma pessoa que é cardíaca, que tem um problema no músculo do coração, por exemplo, ela talvez tenha que tomar uma quantidade maior, 10, 12, 16 pastilhas por dia. Mas como 4 é uma quantidade boa. 4 vai dar em torno de 160 miligramas só. 170, 180. Não é muito. Claro que cada pastilha corresponde a mais ou menos, em concentração, 10 laranjas. Então, você imagina você poder, por exemplo, tomar 4 vitaminas. A nível de fornecer para o teu corpo vitamina C, é uma quantidade excelente. Mas também, havendo a necessidade, pode e deve-se aumentar a dose. Mesma coisa. Toma antes de dormir, toma antes do almoço, ou toma de manhã e de noite, de manhã antes de sair para o trabalho, de noite antes de dormir. É um padrão que eu adoto já há muitos anos, tá? Há muitos anos. Eu sei que o que está escrito aqui, muitas vezes no rótulo, não é o que eu faço, mas que eu também tenho feedback de respostas muito boas, né? Aqui tem o Garlic Time, o Arctic Sea, que eu não falei, mas é importante a gente ter fluidez no nosso sangue, né? Então, também, a alta concentração de DH dele faz com que seja um ácido graxo fundamental. Também 4 cápsulas ao dia, tá? Eu mando tomar o ômega, o Arctic Sea, sempre antes de dormir, as 4 cápsulas. Mas eu tomo ômega, volto ao gosto do peixe, eu não quero, tal. Nem tem muito gosto de peixe. Se você mastigar a cápsula, como tem aqui óleo de azeite de oliva,
o ômega 9, tu vai ver que ele tem um sabor também diferente, tá? Então, por isso que é bom, às vezes, a gente mastigar para saber. Eu mando tomar as 4 antes de dormir, tá? Num caso de lesões graves, numa pessoa que é hipertensa, no infartado, 6, 7, 8, 9 cápsulas por dia. Sobre a aloe vera gel, essa sim, teria que sempre ser em jejum. É o melhor a tomar em jejum, de manhã, ao acordar. É importante também que não se use junto com leite, para não perder os nutrientes do aloe vera gel no processo de metabolização do leite, eu digo leite de vaca, né? Leite de vaca. E daí se toma em jejum. Havendo uma pessoa que tem dificuldade de digestão, ela pode e deve só tomar depois do almoço, para ajudar a digestão. Por quê? Porque o aloe vera, ele é rico em enzimas. Então, tomar depois do almoço, ele é excelente para ajudar no processo digestivo. Uma pessoa que pode tomar mais do que 100 ml, melhor. Quanto, por exemplo, 3 litros por mês, até 5 litros por mês, 180 ml, por exemplo. Ela vai se recuperar muito mais fácil. Depois, ela pode fazer uma prevenção. Qual é o mínimo que se toma de aloe vera? O mínimo é 60 ml. Qualquer literatura que você vai ler, vai ter lá 60 ml. Tá? Então, são 2 colheres de sopa. Isso é o mínimo que se toma. Mas eu sempre recomendo acima de 100 ml. Tá? E geleia real, eu já falei ali atrás, né? Se vocês anotaram, no mínimo 2 pastilhas. O ideal é 1 grama por dia. Se cada cápsula tem 250 miligramas, são 4 pastilhas que correspondem a 1 grama. Geleia real também, eu mando tomar só antes de dormir. Por quê? Porque no processo de sono, né, de dormir, você vai aproveitar 100% dela. Tá bom? Acho que é isso, Wagner. João, sem palavras para te agradecer. Tu sabe que eu sou teu fã, né? Desde que iniciei em Forever, tu sempre foi inspiração para nós. Eu sempre procurei estar sempre nos treinamentos que tu estava passando, porque a gente sabendo como usar os produtos são fantásticos, né? Que nem tu falou. Um produto que a pessoa usa, se apaixona por ele, né? E automaticamente também acaba indicando para outras pessoas, porque o que faz bem para nós, a gente automaticamente indica para outras pessoas. Então, quero só te agradecer por esse tempo, deixar um abraço para a Andoanete, para tuas filhas aí, né? Estão em Caxias do Sul, o João de Martins lá de Caxias do Sul da Serra. Tá frio aí, João? Aqui tá frio, vou botar casaco hoje. A minha esposa está aqui comendo uma batata doce assada no nosso fogão campeiro, meu amigo. Coisa ruim, hein? Aqui deve estar acho que uns 13 graus. A sensação é de mais frio, mas aqui dentro, tô de manga curta. Aqui o fogão tá mandando ver, tô queimando lenha, que Deus o livre. E aquele vinho? Cara, depois do que aconteceu comigo, por 1 ano sem vinho, bicho. Tá quase terminando. Que barbaridade. Terminando então é bom que vai sobrar vinho agora na Serra Gaúcha aí. Que nada, minhas filhas e minha esposa tomaram tudo já. Eu tô comprando para guardar o meu estoque para a gente voltar a tomar. Que legal. Então, João, muito obrigado. Né? Obrigado. Quero que tu quiser deixar tuas palavras finais aí, porque tem mais de 180 pessoas ainda ao vivo aí te ouvindo. Eu só quero dizer que é importante a gente, quem conhece Forever, não ficar para si. Nós não temos aqui um rótulo Forever. Nós precisamos falar para as pessoas, né? E a gente sabe que, como a gente lida, nós temos um negócio de saúde. O nosso negócio envolve saúde. E que a gente possa, nesse momento, ajudar essas pessoas, né? Oportunizar elas, mas para isso a gente precisa falar, né? E eu não sei dessas 180 quantas não conhecem Forever, né? Mas as que não conhecem, que contactem a pessoa que falou com cada uma delas, né? Para conhecer mais a empresa e vão se sentir muito seguras de poder usar. E é usando o produto que vai poder confirmar tudo aquilo que a gente está falando, né, Wagner? Nós não estamos falando da boca para fora ou para vender um produto, né? São pessoas que dão depoimentos, né? E tu sabe, tu também tem muitos depoimentos para dar dos teus, né? Tanto o cadastrado quanto o cliente. E o que a gente quer é que as pessoas possam ter essa tranquilidade que nós temos, né? Porque eu estou continuando a trabalhar.
Eu estou trabalhando igual, estou indo para a rua, ao contrário de muitas pessoas que têm medo e tudo, nós precisamos estar na rua para poder ajudar essas pessoas para fortalecer o sistema imunológico, e nós temos tudo na mão. E a gente pode associar a levar saúde e a ganhar dinheiro, né? Essa casa que nós moramos aqui não é uma casa qualquer, veio de um trabalho associado em parceria com a Forever, né? Aqui, claro, vocês não estão vendo a nossa casa, tudo, mas a gente vive bem, nós temos uma qualidade de vida boa, obtida com Forever. Claro que a gente sempre tem o apoio de uma linha ascendente, de muita gente junto, né? Que está associado a isso, treinamentos, tudo. E isso faz com que a gente hoje viva uma qualidade de vida boa. E nós queremos que todo mundo conquiste isso, né? E a gente sabe que uma decisão de longo prazo sempre é a melhor decisão. E as pessoas, infelizmente, muitas decidem a curto prazo. E se elas não obtêm aquilo que elas querem em curto prazo, elas abandonam e elas perdem, por exemplo, o que nós estamos aqui já há 13 anos aqui dentro, né? Há 13 anos nós estamos dentro dessa casa e conhecemos há 17. Então, a gente deve muito à Forever. Claro que quem vai para a rua somos nós, né? Mas eu só quero dizer que as pessoas têm essa mesma oportunidade que tu teve, né? Um motorista de ônibus que hoje está aí vivendo uma vida boa, e nós aqui também, né? É isso. Quero dizer também muito obrigado a quem me ouviu, né? Não sou muito adepto ainda às funções aí de mídia social, mas se quiserem me escrever, né? Ou Wagner, passe para ti, tu passa para mim, ou eu vou ao encontro, peço para minhas filhas me ajudarem, a gente consegue esclarecer alguma coisa. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço, uma boa noite para todos. Sucesso. Excelente, João. Quero te agradecer, então, e mais uma vez, né? Essa noite aí maravilhosa, certo? Tá dando uma travadinha aqui, né? Mas eu acho que o pessoal tá ouvindo bem aí. E realmente, né, João, a gente fazer parte, como a gente estava conversando, né, é um negócio que atende às duas maiores necessidades da população, né, que é a saúde física e saúde financeira, né? Isso não tem preço que pague. A gente fazer parte deste negócio. Então, pessoal, obrigado, João, mais uma vez. Então, nos encontramos quarta-feira, então, dia 22, né, com a Milene, a gerente Sorin, que tem mais de 25 anos em parceria com o Forever. Um forte abraço a todos, fique com Deus. Obrigado, João. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.